O punçamento é extremamente crítico em lajes fungiformes e obriga a um dimensionamento cuidado. Como nós já vimos, a ruptura de punçamento é uma ruptura frágil e que, portanto, é uma ruptura que é extremamente perigosa. O punçamento, além de existir nas lajes fungiformes, também existe nas sapatas e, portanto, há também a necessidade de calcular ou dimensionar as sapatas para o esforço de punçamento. No fundo, uma sapata não é mais do que uma laje fungiforme virada ao contrário. Temos o pilar, uma força concentrada a descarregar numa área de influência. O modelo de cálculo ao punçamento, portanto, o punçamento é uma ruptura cónica, conforme nós já vimos nas imagens. O modelo de cálculo pressupõe em calcular a resistência ao corte numa zona na qual nós supomos que vai ocorrer o punçamento. É um modelo que não é físico, é um modelo empírico e que, portanto, se baseia apenas que sabemos que há um problema de corte da laje, vamos definir um perímetro de controle, vamos definir uma resistência ao punçamento e vamos depois calcular a respectiva resistência e a necessidade ou não de colocar armadura. Daí que este modelo tem sofrido bastantes alterações ao longo do tempo, designadamente na distância deste perímetro, na forma do perímetro. E, portanto, é um modelo que tem variado no tempo. Como é empírico, são normalmente expressões do tipo curve fitting, ou seja, ajustar expressões analíticas a resultados experimentais. E, portanto, tem variado bastante no tempo e está previsto também na nova versão do Eurocódigo, que está neste momento em discussão, não quer dizer que depois seja aprovado, alterações às regras de verificação que nós vamos ver aqui. Mas até sair o novo Eurocódigo são estas as regras que temos que cumprir, são estas que vamos aprender, embora já estou a prevenir que provavelmente estas regras irão mudar na próxima versão do Eurocódigo. Mudar muito ou mudar pouco, depende sempre do consenso que for possível de chegar. Portanto, sabemos que é uma ruptura frágil, uma ruptura do tipo cônico. A fendilhação padrão tem esta forma que está aqui, tem umas fendas radiais e depois umas fendas circunferenciais. Em geral são muito pequenas e, portanto, não são visíveis. Até pelo menos temos as lajes que são revestidas e isso esconde mais ainda este tipo de fissuras porque elas são muito pequenas. As fissuras, como vocês veem, a ruptura ocorre com uma inclinação de um cone que é relativamente pouco inclinado, embora por vezes também ocorra com cones mais verticais, por assim dizer. E estes dois tipos de ruptura fazem com que, por vezes, há modelos que consideram o perímetro de punçamento mais afastado, outros consideram o perímetro de punçamento mais curto. Aqui algumas rupturas por punçamento. E vamos então ver como fazer a verificação da resistência ao punçamento. A resistência ao punçamento é calculada num perímetro de controle. O perímetro de controle, esse é o perímetro de referência, que o Eurocódigo designa por U1. E depois podem acontecer duas coisas. Ou nesse perímetro de controle o botão é suficiente para resistir ao punçamento, e portanto não é necessário colocar a armadura de punçamento, ou esse perímetro de controle, ou nesse perímetro de controle o botão não resiste ao punçamento, portanto temos que colocar armadura de punçamento. Se tivermos que colocar a armadura de punçamento, vamos ter que colocá-la de tal forma até que num determinado perímetro exterior, que o Eurocódigo designa por UOUT-F, EF, não seja necessário armadura de punçamento. Okay? Portanto, o modelo é este, é verificar num perímetro de controle. Se verificar, muito bem, se não temos que colocar a armadura,
Se tivermos que colocar armadura, temos que colocar armadura até que haja um perímetro que por si só seja capaz de resistir ao punçamento. Portanto, o Eurocódigo define, aliás, a semelhança do esforço transverso, 3 valores resistentes. VRDC é o valor... Professor. Diga. Parou. Morreu. O professor parou. Estão-me a ouvir agora? Agora sim, mas no caso do professor deixámos de ouvir totalmente. A conversa estava chata. Ora bem, então vamos então. Na resistência ao punçamento, o que é que ouviram daqui? Nada? A Onde é resistência ao necessário. punçamento No e início não mesmo é necessário dimensionar a armadura ao punçamento se e depois paramos aí. Ok. Então, é assim, a verificação da resistência ao punçamento é feita da seguinte forma. Nós verificamos no perímetro de controle se o botão por si só é capaz de resistir ao punçamento ou não. Se for capaz de resistir ao punçamento, então não é necessário armadura de punçamento. Se não for capaz, se não tiver resistência necessária, então temos que colocar armadura para resistir ao punçamento. Vamos dimensionar essa armadura e vamos colocar essa armadura numa extensão tal que haja um perímetro exterior, que o Eurocódigo designa por UOUT efetivo, a partir do qual o botão por si só é capaz de resistir ao punçamento. Portanto, esse é o modelo que nós vamos seguir, ou que o Eurocódigo segue. Existem 3 tipos de valores resistentes ao punçamento, à semelhança do que havia para o esforço transverso. Então, temos um VRDC, que é o valor de cálculo da resistência ao punçamento sem armadura de punçamento. Temos o VRDCS, que é a resistência ao punçamento com armadura. E temos o VRD máximo, que é a máxima resistência ao punçamento que a secção pode suportar. E o que está subjacente a estes 3 valores é exatamente o que está subjacente no caso do esforço transverso. Portanto, o VRDCS corresponde a uma ruptura da armadura, o VRD máximo corresponde a um esmagamento de bielas de betão. O modelo de verificação ao punçamento define uma secção de referência situada a 2D da face do pilar. E, portanto, isto pressupõe uma inclinação θ da superfície de punçamento de 26,6 graus, corresponde a um arco tangente de 1 para 2. Este é o modelo do Eurocódigo. Há muitos códigos, ou alguns códigos, que têm de distâncias de referência mais pequenas do que 2D. E, portanto, estas expressões não são diretamente a resistência do botão ao punçamento. Em cada um dos códigos está relacionado com o tamanho do perímetro. Portanto, não é um valor absoluto de resistência ao corte, tem a ver com o perímetro. Portanto, se nós mudarmos o perímetro, o Eurocódigo provavelmente vai mudar o valor da expressão para o cálculo da resistência ao punçamento. A ideia é definir o mínimo perímetro de controle a partir do qual nós temos o perímetro mínimo à volta do pilar para o qual vamos verificar o punçamento. O perímetro de controle, portanto, é o perímetro mínimo, que quer dizer que no caso da secção circular está localizado a uma distância 2D e é uma circunferência também. No caso de um pilar retangular está localizado a 2D, o que quer dizer que tem a forma de um retângulo arredondado nos cantos, no qual, portanto, é paralelo, o retângulo é paralelo aos vértices do retângulo, mas depois tem aqui uma circunferência de raio 2D, localizado com centro nos vértices do retângulo. Se tivermos formas com reentrâncias, a superfície corresponde, no fundo, a fazer aqui uma linha reta nesta reentrância e a superfície mínima, o perímetro mínimo de punçamento teria esta
forma. Reparem, se nós seguíssemos com rigor esta questão dos 2D, isto teria aqui também uma reentrância, mas o que se verifica é que o perímetro mínimo de punçoamento tem a forma, no fundo, da secção exterior desta secção que tem estas reentrâncias. No caso de pilares de canto e de bordo, estão a ouvir? Sim. No caso de pilares de canto e de bordo, a forma de calcular o perímetro de controle é esta que está aqui representada. Portanto, no caso do pilar ser ligeiramente inferior ao laje, devemos prolongar a direito até ao bordo. No caso do pilar estar à face, é obviamente só paralelo à face do pilar, e o mesmo acontece para os pilares de canto. Se o pilar também tivesse um bocadinho para o interior, seria semelhante ao que ocorre aqui nesta situação. Quando temos aberturas localizadas a uma distância inferior a 6D da face do pilar, então devemos reduzir o perímetro de controle do correspondente a esta abertura, deste cone que nós fazemos passar até à face até aos lados da abertura. Quando a abertura tem a menor dimensão paralela, portanto aqui temos a maior dimensão paralela à face do pilar, aqui temos a menor dimensão paralela à face do pilar, em vez de considerarmos a distância L2, devemos considerar uma distância equivalente correspondente à raiz de L1, L2. Desta forma, nós temos aqui, portanto, um perímetro de controle que não é fechado e que é inferior ao perímetro de controle total do pilar. Professor, pode voltar a explicar isso se tivermos a abertura? Pois eu também não percebi. Pronto, aqui neste caso temos o retângulo da abertura é maior, o lado maior é paralelo ao lado do pilar. Aqui, nessa situação, o retângulo tem o lado menor é que é paralelo ao lado do pilar. Ok? E, portanto, em vez de considerar esta distância L2 e de fazer o cone vir aqui, portanto, o cone deveria passar, se fosse como aqui, o cone deveria passar neste ponto e neste. O que nós vamos fazer é considerar aqui que é como se a abertura tivesse uma distância equivalente igual à raiz de L1 vezes L2. Portanto, há uma distância que é maior do que esta. E, portanto, este cone passa aqui e aqui, em vez de passar aqui nos vértices da abertura. Mas o que é que esse cone vai influenciar? É isso que eu... Vai retirar este bocado, desapareceu do perímetro de punçoamento. Ok. Este bocado... Isto não faz parte do perímetro de punçoamento, esta zona a vermelho aqui. E, portanto, neste caso, teoricamente, isto devia vir aqui, não é? E, portanto, estava aqui uma zona pequenina. Assim, dá uma zona maior aqui. Ok. A altura útil. Em rigor, as armaduras estão localizadas uma sobre a outra e, portanto, a altura útil numa direção é diferente da altura útil na outra. É efeitos de cálculo ao punçoamento. Nós podemos dizer que a altura útil é a média das alturas úteis na direção X e na direção Y. Portanto, temos definido o perímetro de controle. Vamos ver então como é que calculamos o esforço atuante nesse perímetro de controle U1. O esforço atuante de punçoamento, VED, vale beta vezes o VED, o esforço de corte ou o esforço de punçoamento total, a dividir por 1 vezes D. Portanto, o VED a dividir por 1 vezes D é uma tensão, portanto, é a força a dividir pela área do perímetro de controle. E beta é um parâmetro que tem em conta a excentricidade dessa força. Porque se nós tivermos uma
se fosse um apoio totalmente simples do pilar, nós só tínhamos esforço axial no pilar e, portanto, tínhamos um esforço que era de punçamento, uma tensão de punçamento que era igual em todo o perímetro de controle. Se nós tivermos um momento transmitido pela laje ao pilar, então nós temos uma força excêntrica, ou seja, temos uma força axial no pilar mais um momento que a laje transmite ao pilar. E, portanto, este beta tem em conta precisamente essa excentricidade da carga. A fórmula geral para beta, a expressão geral para beta é esta que está aqui, 1 mais K vezes MED sobre VED, 1 sobre W1. Isto corresponde a que os momentos são transmitidos com esta forma que está aqui representada, ou seja, admite-se que a transmissão do momento é uma transmissão plástica em que metade da secção transmite esforço numa direção, metade transmite na outra direção. MED é o momento que a laje transmite ao pilar. E W1 tem em conta as características geométricas da secção, é dada por esta fórmula que está aqui, em termos genéricos, o integral de linha da excentricidade ao longo de todo o perímetro, mas que depois o Eurocódigo apresenta os valores de W1 para as situações mais correntes, e portanto não é necessário calcular este integral diretamente, embora isto também não tenha nenhuma transcendência o cálculo deste integral. De qualquer forma, para as situações correntes, isto é facilmente integrável, dá uma expressão que o Eurocódigo depois apresenta. Este K é um fator redutor e tem a ver com o facto de nem todo o momento fletor ser transmitido desta forma. Isto tem a ver com o facto, deixem-me aqui tentar fazer um desenho. Portanto, temos aqui a laje, temos o pilar e o momento fletor. Portanto, parte seria transmitido por punçoamento, de forma simplificada aqui, mas também parte deste momento fletor é transmitido por este efeito na própria laje. Também do momento total, parte é transmitido por este efeito, que é este que está aqui representado na figura, e parte é transmitido por um momento de binário dentro da própria laje. Este K, o que mede é precisamente do momento total, quanto é que é transmitido desta forma e quanto é que é transmitido desta forma que está aqui. Está bem? Portanto, o efeito do K é esse que está aqui representado. E vemos que para pilares quadrados, K toma o valor 0,6 e depois, em função dessa dimensão C1 e C2, pode ir até 0,45 ou 0,8. Chama a atenção aqui que este C1 e C2 têm a ver com a direção do momento, está bem? Isto é muito importante. Ou seja, para um momento nesta direção, o C1 é perpendicular, é a distância perpendicular ao vetor momento e o C2 é a distância paralela ao vetor momento. Ou seja, o vetor momento seria este. Enfim, se isto tivesse minimamente que... Se eu conseguisse desenhar a mão aqui. Este é o vetor momento que está ali representado. Correspondente a esta curva aqui. E, portanto, o C2 é paralelo ao vetor momento, o C1 é perpendicular ao vetor momento. Quer dizer que se nós tivermos momento nas duas direções, em cada uma das direções, o K é diferente. Ou pode ser diferente se não for uma secção retangular, está bem? Isto ficou aqui um bocado fora de sítio. No caso de um pilar interior retangular, a expressão é dada por esta expressão que está aqui representada. W1 vale C1 ao quadrado sobre 2, C1, C2, 4C2D mais 16D ao quadrado
2πd C1. Esta é a expressão para um pilar retangular. Daí que no caso do pilar retangular, quando temos momentos em duas direções, o C1 e o C2 são diferentes e trocam entre uma direção e a outra. No caso dos pilares circulares, a expressão vale beta igual a 1 mais 0,6π é sobre d mais 4d, em que d é o diâmetro do pilar. Portanto, estas são as expressões para os pilares interior retangular e para o pilar circular. O Eurocódigo apresenta, contudo, no caso de pilares retangulares interiores com duas excentricidades, uma expressão mais simples para beta, que é esta que está aqui representada, em que simplesmente beta vale 1 mais 1,8 raiz de AY sobre BZ ao quadrado mais EZ sobre AY ao quadrado, em que o AY e o EZ são as excentricidades segundo os eixos Y e Z, respectivamente, e o BY e o BZ são as dimensões do perímetro do controle nas direções Y e nas direções Z, respectivamente. Esta expressão é também válida, obviamente, se é válida para duas direções, também é válida para uma direção. E, portanto, nós podemos usar esta expressão quando temos excentricidade só numa direção. Esta expressão, em geral, é ligeiramente mais conservativa do que a outra. Também é mais simples de calcular, mas é ligeiramente mais conservativa, ou seja, é um bocadinho mais do lado da segurança, obviamente. E, portanto, podemos usá-la com segurança e é bastante mais simples de utilizar do que a outra. Daí que eu aconselho a usar, em geral, para pilares retangulares, esta expressão para o cálculo do beta. No caso de termos pilares de bordo ou de canto, em que a excentricidade é para o interior, e isto é muito importante, estas expressões só são válidas no caso da excentricidade ser para o interior, o que, diga-se em abono da verdade, acontece sempre, ou quase sempre, dos casos normais, desde que não haja transmissão de esforços horizontais das lajes para os pilares. Se não houver esforços horizontais, para as ações verticais, as excentricidades são para o interior. E neste caso, o que nós podemos fazer é considerar um perímetro reduzido, conforme estas regras que o Eurocódigo apresenta, ou seja, em vez de considerar o pilar ou o perímetro de controle até à face da laje, consideramos um perímetro de controle mais curto, que vai até ou 1,5 vezes a altura útil ou metade da dimensão do pilar. E aqui no caso do pilar de canto é a mesma coisa, só que agora aqui é para as duas direções ortogonais. Considerando este perímetro reduzido, nós podemos calcular o valor do esforço atuante do parâmetro beta. No caso de termos um pilar de bordo, portanto, temos esta situação, mas que com momento nas duas direções, portanto, um momento paralelo, como um vetor momento perpendicular e um momento perpendicular, ou seja, com um vetor momento paralelo ao bordo, o valor do parâmetro beta vale o 1 sobre o 1 asterisco, portanto, este é o valor do beta para a força, para a excentricidade perpendicular, mais esta expressão que está aqui, K, o 1 W1 sobre E paralelo, em que o E paralelo é a excentricidade paralela ao bordo, em que o valor de W1 para este caso é dado pela expressão que está aqui na expressão 645 do Eurocódigo. No fundo, este é uma expressão semelhante à que vocês tinham para a secção quadrada, só que retangular interior, só que agora há uma parte dessa secção que não faz parte. Portanto, se olharem para a forma da secção, da expressão, ela é muito parecida à expressão anterior, portanto, a esta expressão aqui, é deste género, só que agora é para uma superfície que é diferente, portanto, que é uma superfície
deste género, que só temos metade do contorno. O Eurocódigo apresenta ainda uns valores mais simplificados, nos casos em que a estabilidade lateral não depende do funcionamento da ligação entre as lajes e os pilares do pórtico e em que os vãos adjacentes não diferem mais de 25%. Então, se a estrutura for relativamente regular, sem grandes variações de vãos, nós podemos usar estes valores de dimensionamento, ou seja, para o pilar de canto usar beta igual a 1,5, para o pilar de bordo beta igual a 1,4 e para o pilar interior beta igual a 1,15. E vocês reconhecerão aqui os coeficientes que usamos para o pré-dimensionamento dos pilares, conforme eram pilares interiores, de canto ou de bordo. E vamos agora ver como calcular os esforços resistentes. Já calculámos os esforços atuantes, vamos agora calcular os esforços resistentes. E vamos calcular os esforços resistentes primeiro sem armadura de punçamento. Ou seja, no perímetro do controle vamos calcular quanto é que vale o esforço de punçamento resistente. A expressão é a que vocês têm aqui representada e que vocês veem que é em tudo semelhante à expressão que usavam para o valor do VRDC para o esforço transverso. A única diferença entre esta expressão e a do esforço transverso é que o valor de K1, quando nós tínhamos esforços de compressão para o esforço transverso, era 0,15 e aqui o valor é 0,1. Também aqui uma nota em relação ao valor de Rowell, portanto, às percentagens de armadura, em que devem ser calculados os valores médios numa largura de laje igual à largura do pilar acrescida de 3D para cada lado. Ou seja, nós só vamos considerar para o cálculo do Rowell a armadura que está em cima do pilar mais 3D para cada um dos lados. Portanto, essa é a armadura que nós vamos entrar aqui para o cálculo do Rowell. E cá está, o tal valor de K1 é 0,1, quando para o esforço transverso valia 0,15. De resto, a expressão é a mesma. No caso do esforço atuante ser menor que o VRDC, portanto, que o esforço resistente sem armadura de punçamento, a verificação ao punçamento está assegurada. Caso isso não aconteça, então nós temos que colocar armadura de punçamento. E o cálculo do esforço de punçamento resistente com armadura de punçamento é dada por esta expressão que se encontra aqui representada. 0,75 VRDC, portanto há uma parcela de resistência que é atribuída ao próprio botão, mas apenas 75% daquela que nós calculámos anteriormente, mais 1,5D sobre SL, ASW FYD efetivo, 1 sobre o 1 vezes D, vezes Sendorf. Vamos agora então aqui dissecar a expressão que está aqui representada. SR é o espaçamento radial dos perímetros de armaduras, ou seja, como eu vos disse, nós vamos ter que colocar armadura de punçamento em vários perímetros, até que haja um perímetro que verifique o esforço de punçamento resistente sem armadura. Portanto, SR é o espaçamento entre os vários perímetros de estribos para resistir ao punçamento. ASW é a área de aço em cada um desses perímetros. O 1 é o perímetro de referência, D é a altura útil, FYWD é a resistência do aço, mas é uma resistência reduzida do aço. E é uma resistência reduzida que tem em conta a altura útil da laje. E vale 250 mais 0,25D, obviamente com um limite superior de FYWD, ou seja, a tensão de cedência do aço. Porquê é que isto acontece? Acontece porque quando a altura das lajes é relativamente baixa,
a amarração das armaduras não é muito eficaz e, portanto, é como se, em termos práticos, nós não conseguíssemos amarrar toda a armadura e tínhamos uma redução da armadura que conseguimos amarrar. E depois, seno de alfa, ou alfa, é o ângulo que as armaduras fazem com o plano da laje. Portanto, para as tribos verticais, seno de alfa vale 90, portanto, seno de alfa vale 1. Se tivermos armaduras inclinadas, temos aqui uma redução desta parcela. Chama a atenção também aqui nesta expressão, que embora a expressão se encontre desta forma por uma questão de leitura, a altura útil D, conforme vocês veem aqui o D está em numerador, aqui o D está em denominador, portanto o D, na verdade, não entra nesta expressão que está aqui. Ok? Ele aparece aqui por uma questão de definição da expressão, mas na prática ele não entra, porque um corta com o outro. Para além da armadura calculada assim, temos que fazer uma verificação à face do pilar e aqui o que nós temos que verificar é se não há esmagamento das bielas de betão. E então a expressão é esta que está aqui, VAD igual a beta VAD U 0 sobre D menor que VRD máximo, em que o U 0 basicamente é o perímetro do pilar, embora para os pilares de bordo e de canto tenha aquelas limitações que nós já conhecemos, não é o perímetro inteiro, é só uma parte do perímetro. E o VRD máximo é dado pela expressão que está aqui, 0,5 ν FCD. O ν vocês já calcularam também para o esforço transverso, portanto é uma expressão semelhante e aqui temos o valor de 0,5. Ou seja, uma expressão reduzida. Esta situação em geral verifica, mas como vos digo, em geral tem que ser verificada caso a caso. Disposições construtivas relativas à armadura de punçamento. A armadura tem que ser colocada até o tal perímetro a partir do qual nós não necessitamos mais de armadura. Esse perímetro é o chamado U-out efetivo e é calculado fazendo beta VAD sobre VRDC sobre D. Ou seja, no fundo é dizer apenas que o esforço atuante tem que ser menor que o esforço resistente. O U1 não era suficiente, então temos que substituir o U1 por um valor de um perímetro de forma a garantir que isso se verifique. Portanto, é só isso que está aqui representado nesta equação. Depois, para medirmos o out, temos esta regra que está aqui representada, ou seja, se a distância entre dois estribos for inferior a 2D, nós podemos considerar um perímetro fechado. Se a distância for maior que 2D, nós só podemos considerar D para cada lado. Ou seja, a partir de certa altura, não adianta eu colocar mais estribos porque eu não estou a aumentar o perímetro. A distância onde nós temos que medir o 2D situa-se a K vezes D para a frente, ou seja, 1,5 D da último estribo. Ou seja, nós não precisamos de colocar os estribos mesmo até ao perímetro de controle, nós podemos parar os estribos um bocadinho antes do perímetro de controle. Isto, no fundo, equivale a dizer que temos a laje, temos o pilar, temos aqui os vários estribos do punçamento e o último, e este aqui é o out. Não é? No fundo, até onde temos estribos é como se tivéssemos uma espécie ali de um capitel que resiste ao punçamento e depois temos a formação do cone de punçamento da armadura para a frente. Daí o perímetro de controle se situar 1,5D fora do último estribo.
A armadura de punçamento deve ser constituída pelo menos por 2 fiadas de estribos, ainda que tecnicamente eles não fossem necessários pelo cálculo, nós temos que colocar sempre 2 fiadas de estribos e o afastamento entre cada uma dos perímetros de estribos tem que ser inferior a 0,75D. Ok? O espaçamento máximo é 0,75D. E, portanto, a disposição em corte da armadura de punçamento é esta que está aqui. O primeiro estribo tem que ser colocado a uma distância de 0,3D da face do pilar. Os restantes estribos estão colocados ou afastados no máximo de 0,75D, podem estar a menos. E depois, a partir do último estribo, há uma distância de 1,5D até ao perímetro de controle. Quando usamos armaduras inclinadas para resistir ao punçamento, elas só são consideradas efetivas se a distância entre a armadura e a face do pilar for inferior a 0,25D. Se esta armadura estivesse mais afastada, essa armadura não contava para a resistência ao punçamento. Este tipo de armadura é, por vezes, utilizado na resistência ao punçamento, porque é mais fácil do que utilizar os estribos, por vezes. Os estribos são difíceis de colocar, daí que muitas vezes também existam no mercado alguns dispositivos para realizar este tipo de armaduras. Quando é necessária a armadura de punçamento, a área mínima é dada por esta expressão que está aqui. Esta é a armadura mínima de punçamento, é dada por esta expressão do Eurocódigo, que nos permite calcular então qual é, em função do nosso espaçamento radial e longitudinal, qual é a área mínima que temos que calcular. Enfim, tem aqui um fluxograma de cálculo. É um fluxograma que é razoavelmente complicado, mas o fluxograma é mais complicado do que o cálculo em si. Nas sapatas, nós não vamos falar aqui, porque presumo que isso seja dado em fundações. O procedimento é semelhante, só que nós não temos um perímetro único de controle, temos que considerar vários perímetros de controle. Portanto, é um procedimento que é bem mais trabalhoso e que, em geral, obriga à consideração, à utilização de uma folha de cálculo para se fazer a verificação das sapatas como deve ser. Mesmo com armaduras, quando o punçamento é muito elevado, às vezes a armadura não é suficiente. Outras vezes temos, por exemplo, a ligação de lajes de betão com pilares metálicos e, portanto, existem outros dispositivos para resistir ao punçamento. Um dispositivo que é relativamente utilizado é a utilização de perfis metálicos. Esses perfis metálicos, no fundo, o que fazem é aumentar o perímetro de punçamento também, em que o modelo de cálculo consiste basicamente em dizer que o perfil resiste ao corte, ou seja, o perfil resiste à totalidade dos esforços de punçamento e, portanto, a armadura não é necessário colocar porque temos os perfis. Normalmente, quando utilizamos perfis, são colocados uns estribos tipo helicoidal a envolver o perfil para melhorar a aderência entre o perfil e o betão. Aqui vários dispositivos ou várias formas de perfis metálicos que podem ser usados para resistir ao punçamento. Nós não vamos usar aqui, não vamos calcular este tipo de dispositivos, mas é importante que tenham a noção de que esta é uma forma, por vezes existe, para resolver o punçamento, sobretudo quando é muito elevado, porque mesmo com a utilização da armadura, nós por vezes estamos limitados na resistência máxima do punçamento que podemos conseguir numa laje. E, portanto, estes dispositivos permitem, nessas situações, resolver de forma prática essa questão da resistência ao punçamento. Outros modelos, outros dispositivos que existem são estes que estão aqui, que se chamam em inglês studs,
Basicamente são perfis metálicos com uma cabeça e que estão soldados depois a uma chapa única. Enfim, há vários modelos, conforme vocês veem aqui. Eles podem ser colocados de baixo para cima ou de cima para baixo. Tem aqui dois exemplos, uns colocados sobre a laje e depois as cabeças ficam em cima, outros são colocados ao contrário, ou seja, apoiam-se sobre a armadura superior e os varões ficam para baixo. Enfim, há os dois modelos, as duas possibilidades. Isto são dispositivos, em geral, patenteados, mas o cálculo destes dispositivos é feito como o cálculo das armaduras normais. A vantagem é que são muito mais fáceis de colocar. Estas cabeças são dimensionadas pelos fabricantes de forma a assegurarem uma amarração eficiente dos varões. Ainda também a utilização de chapas curvas. Isto também é utilizado por vezes, esta forma também utilizada com varões. Há uma forma de resolver o problema da armadura de esforço transverso em lajes é também dobrar o varão desta forma, embora eu imagino, enfim, dá um bocado de trabalho dobrar o varão desta forma, e é por isso também que os varões, a armadura de esforço transverso em lajes, muitas vezes é preferível aumentar a espessura do que estar a fazer armaduras deste género ou colocar aqui uma quantidade de estribos bastante grande. Aqui vocês veem um pilar e veem a armadura de punçamento, que é uma armadura significativa e que, se não usarmos estas maneiras fáceis, colocar aqui estribozinhos nestas coisas todas, como facilmente imaginam, é bastante trabalho, bastante mão de obra, além de que não é fácil de os colocar aqui. Então, a armadura, os estribos normais nestas situações são complicados de realizar. Só dar nota de mais uma questão, que é quando temos lajes pré-esforçadas, com pós-tensão, os cabos de pré-esforço, como vocês já viram numas imagens no início do curso, têm a forma dos momentos, então eles são côncavos em geral sobre os pilares, seguem a forma do diagrama de momentos, e os cabos de pré-esforço têm um duplo efeito benéfico ao punçoamento. Em primeiro lugar, geram força de compressão, portanto, como vocês sabem, a força de compressão melhora a resistência ao corte do botão, através daquele parâmetro K1 sigma CP. O sigma CP é introduzido pela força de pré-esforço, isso por um lado, e por outro lado, o facto dos cabos terem esta forma faz com que eles se oponham ao esforço de punçamento atuante e, portanto, reduzem também o esforço de punçamento atuante. Portanto, por um lado, melhoram a resistência do botão, por outro lado, reduzem o esforço atuante. Portanto, temos aqui o traçado dos cabos para esforço em algumas situações, mesmo assim, aqui neste caso não foi necessário a armadura de punçamento. Não vamos agora aqui fazer o exercício, porque não temos tempo. Queria só chamar, para terminar, estamos mesmo em cima da hora, a atenção para que o esforço de punçamento nos elementos finitos é medido nos pilares, está bem? O esforço de punçamento é visto nos pilares. E, portanto, quando temos um pilar em cima e em baixo, a força que a laje transmite, ou seja, o esforço de punçamento, é a diferença entre o esforço axial no pilar de cima e no pilar de baixo. Da mesma forma, o momento que a laje transmite ao pilar, portanto o M a entrar naquelas expressões de dimensionamento, são os momentos nos pilares e não os momentos na laje. Se num pilar interior, tipicamente os momentos à esquerda e à direita estão equilibrados, portanto, para o pilar não vai, se eles fossem rigorosamente iguais, para o pilar não ia nada, portanto o momento no punçamento era zero. Portanto, os esforços de punçamento atuantes, o valor do VED e do MED não são medidos na laje, mas vão-se buscar aos frames que dizem respeito aos pilares. Ok? E pronto, por hoje.